Fala galera, beleza? Eu sou o Mai. Neste vídeo eu vou estar ensinando você a dominar qualquer deck no Clash Royale. Então para isso eu vou estar escolhendo qualquer deckzinho aqui, né, na TV Royale. Bora escolher qualquer deck para eu, por exemplo, tá usando de exemplo para vocês. Tá, tem por exemplo esse deckzinho aqui do Hypno, que é um deck bait, beleza? É um dos 3 arquétipos dentro do jogo, ó. Tem por exemplo esse deckzinho de gigante que eu tava usando, que é um deck de beatdown. E temos agora esse deck aqui, que é um deck bait. Independente do deck, rapaziada, a gente sempre tem que buscar valor de Elixir. Mas então a gente tem que entender aqui o papel de cada carta. Por exemplo, a Valkyria vai ser aquele tipo de carta que vai ser muito bom contra cartas spam. Temos o Goblin com o Dardo, que vai ser muito bom para dar suporte, né? E também tá baitando a rapaziada. Se às vezes o cara gasta um tronco no barril de Goblin, o Goblin com o Dardo vai ficar livre. Então, como deck bait, a gente tem que saber gerenciar muito bem as nossas cartas baits para estar ganhando valor em cima do nosso oponente. Temos a Berserk aí, que é um mini tanque, que às vezes vai ser legal para, por exemplo, tá tancando o barril de Goblins, né? Especialmente a evolução, mas ela vai ser muito boa na defesa contra mini tanques, né? Temos aqui o canhão, que o canhão vai ser muito interessante para a gente defender aí qualquer condição de vitória do nosso oponente. O que seria a condição de vitória? Por exemplo, os destruidores de muro, que são uma condição de vitória ali que tentam chegar à torre, né? Então aqui temos o espírito de fogo, o espírito de gelo, que além de auxiliar no ataque ou na defesa, a gente pode estar utilizando também para estar ciclando, beleza? Então a primeira coisa que a gente tem que entender é como é que funciona o nosso deck, rapaziada. E obviamente, na partida a gente tem que começar a entender qual é o deck do nosso oponente. Por isso é interessante você dominar vários tipos de deck. Por exemplo, aqui, ó, ele gastou o tronco. Bora vir com o barril de Goblins. Aqui ele veio já com o corredor, beleza? Corredor e a Valkyria, o canhão aqui e a Valkyria vai ser o suficiente para a gente estar defendendo isso tudo, beleza? A gente pode vir aqui, ó, com um espírito de gelo, ó. Bora vir com a gangue de goblins, que eu acho que ele vai ser obrigado a gastar um tronco, talvez. Será que ele gasta? Não, então ele vai tomar bastante dano por isso. Beleza, ele decidiu aceitar o dano. Aqui a gente pode vir com a Berserk para cauterar essa mosqueteira, mas ele pode, por exemplo, estar usando ali, como é que chama? A torreta, né? Beleza, não quis usar, então a gente acabou pegando o valor em cima da mosqueteira. Defendemos 4 por 2 de Elixir. Aqui, como ele acabou aceitando muito dano, quem tá na vantagem de Elixir é ele, tá, rapaziada? Bora vir com um espírito de gelo pra tá garantindo aqui a defesa do corredor. Então, a gente tem que saber gerenciar bem o nosso Elixir, tá, rapaziada? No caso, como a gente tá usando um log bait, é mais interessante ainda a gente conseguir tá sempre fazendo o nosso oponente gastar um pouco de Elixir, ó. Ele veio com o canhão, a gente pode vir com o nosso Goblin com o Dardo. Aqui ele veio com a mosqueteira também. Então ele gastou muito Elixir, né, rapaziada? Ele gastou aí 6 de Elixir a mais, que a gente vai defender aqui, ó, com 4. E aproveitar para estar fazendo o ataque dos dois lados. Ó, bora vir com o ataque dos dois lados. O lado que ele gastar o tronco, a gente vem aqui, ó, com destruidores de muro, que é exatamente o lado que eu quero dar mais dano, né? Tá, beleza? Na verdade ele acabou errando ali os goblins. Muito bom pra gente. Bora vir com o canhãozinho então, no melhor posicionamento. Então o posicionamento é muito interessante, né? Algo que você aí sempre tem que estar aprendendo. E geralmente para aprender posicionamento você vai analisar outros jogadores usando o deck que você quer dominar, né? Mas antes mesmo de saber os melhores posicionamentos, você tem que saber as coisas básicas, que é controlar o seu Elixir. Por exemplo, eu comecei aqui com desvantagem de Elixir, porque o cara resolveu ignorar os nossos combos. E agora quem está pegando vantagem aqui sou eu. Por exemplo, aqui o Goblin com o Dardo, a gente consegue levar esse canhão e vamos obrigar ele a gastar mais coisa, talvez um tronco, bora ver? Aqui, beleza, levamos o canhão, tranquilo. A gente pode estar vendo com um combozinho rápido aqui, ó. Ele quer... Oxi, o que esse cara fez aqui, velho? Ó, ele gastou mais Elixir, não tá sabendo administrar. Então, só da gente estar sabendo controlar nosso Elixir melhor que o nosso oponente, a gente está conseguindo dominar o jogo. Às vezes, mesmo sem saber os melhores posicionamentos, sem saber exatamente o Elixir que o cara tá, mas é algo importante, né, futuramente você saber quanto de Elixir seu oponente tem, pelo menos no começo do jogo é muito importante, né. Então, perfeito, ganhamos aqui do cara, não teve nem chance. Por quê? Porque a gente soube controlar o nosso Elixir, usar as cartas certas no momento certo, né? E o cara foi totalmente contrário aí. Então o principal é você saber a função de cada carta no seu deck. E com isso tentar ganhar valor de Elixir, né? Também saber qual arquétipo o seu deck se encaixa, que vai ser o que eu vou estar explicando agora. Ó, bora pegar esse deck de Double Príncipe. Acabei escolhendo sem querer aqui. Então a gente caiu com o deck de Double Príncipe agora. Então bora estar escolhendo esse deckzinho aqui pra gente.
Ok, então esse aqui é o nosso deck de Double Prince, então bora lá para a partida. O nosso deck agora vai ser um deck de beatdown, diferente ali do deck bait que a gente estava utilizando, que a gente podia pressionar a todo momento, por exemplo, fazer defesas ali, contra-atacar a todo momento. Aqui vai ser mais interessante a gente tentar ganhar um valor de elixir legal, para a gente estar podendo... Que eu vou ver... Predict, será? Pera aí. Não, velho, quase, velho. Se fosse esqueleto, talvez a gente conseguiria fazer predict. Tá, ó, parei de brincar aqui então. Agora eu vou parar de brincar, rapaziada. Bora vir com o Mega Servo. Caso ele venha com o corredor, o Mega Servo já vai estar limpando tudo. Beleza. Agora eu vou jogar sério aqui essa partida, porque agora eu sei o deck dele que ele tá utilizando, pelo menos. Bora vir com o Príncipe das Trevas aqui de trás, então. Beleza. A gente vem com o Príncipe aqui, ó, pra proteger ali a nossa torre. E beleza. A gente pode vir com uma Fúria aqui também, que vai ser bem legal. Ó, bora ver. Ok. O Príncipe das Trevas, meu Deus, ele errou o posicionamento. Perfeito, então. Aqui eu acho que vai ser bom jogo pra nós, rapaziada. Já vamos dar muito dano. Só ciclar ali uma bolinha de fogo, né? Uma, duas. E é bem provável que a gente consiga conectar mais dano na torre dele. Beleza, ele veio com tronco. Cara, ele veio com o corredor também. Esse cara tá maluco, velho. A última coisa que ele tem que fazer, depois que ele toma muito dano, rapaziada, no caso que ele tá usando esse deck, mas eu meio que tô jogando por ele, né, pra ele tomar as melhores decisões, era pra ele, por exemplo, ter focado em se defender com menos valor de elixir possível e vir no contra-ataque, né, cara? Agora ele que tá numa desvantagem muito grande, ele continuar fazendo o que ele tava fazendo, de gastar muito elixir, não vai estar ajudando ele, cara. Ele deveria, pelo contrário, tentar ganhar bastante valor de elixir, né, nas trocas aqui. Beleza. A gente pode vir aqui com uma Fúria. Aqui ele vai vir também. Opa, boa. Foi meio que um predict aqui, talvez. Mas aqui, beleza. O gigante vai fazer a boa. Olha, o príncipe ali vai dar bastante dano. Perfeito, rapaziada. Então, a gente só tem que controlar o nosso elixir, focar no contra-ataque, geralmente aí na maioria das matches, né. Tirando decks baits, a gente sempre vai... Tá, ele vai... Beleza. Errou ali o predict, né? Ele fez algum... Meu Deus, mano, o cara fez uma loucura aqui, ó. Bora vir então com isso, bora vir com uma Fúria aqui, ó. Pra tá ajudando o príncipe a matar todo mundo ali. E aqui eu acho que um bombardeiro vai ser legal, hein, cara. Bora ver? Bora dar um zapzinho só de sacanagem. E beleza, cara, ele pode até levar aquela outra torre ali, mas como ele gastou muito elixir pra dar aquele dano... Vai ser GG pra gente, rapaziada. Perfeito, então. Mais uma partidinha ganha com sucesso aqui. A gente soube administrar nosso elixir, gastar as cartas certas para defender as cartas corretas, né? Por exemplo, corredor. Qual é a melhor coisa para a gente defender o corredor? O príncipe ali vai ser muito bom, né? Para defender o corredor. Ali o príncipe das trevas vai ser muito bom contra os goblins. Então, é isso, rapaziada. Ó, vamos estar então copiando esse deckzinho agora, que também é um deck de beatdown, né? Para eu estar ensinando vocês a como utilizar ele. Beleza? Aqui só dá para usar um herói, né, cara? Que bizarro. Bora vir com outro deck então, porque esse deck aqui não vai estar tão interessante mais, né? Tá bem estranho isso. Bora vir com um outro tipo de deck. Tá, tem esse deckzinho aqui de Miner Control, que é um dos decks mais difíceis dentro do jogo. Bora vir com esse deck aqui então. Temos o Mineiro, que vai ser a nossa condição de vitória, que a gente vai tentar encaixar o máximo de dano possível. E como vocês podem ver, o nosso deck ele tem um poder de ataque muito fraco, mas a defesa, por exemplo, é muito forte. Então, quanto mais a defesa for forte do nosso deck, geralmente o ataque vai ser mais fraco. Então a gente tem que focar totalmente aqui na defesa e jogando aos poucos, cara. Esse aqui é um deck que a gente tem que realmente dominar muito o deck para poder estar vencendo, né, cara? Ou pelo menos errar muito menos aqui que o nosso adversário. Que ele começou com a bandida, a gente pode vir com o cavaleiro, que vai ser muito bom. E, por exemplo, a gente pode usar o cavaleiro para tancar o nosso mineiro agora. Bora vir com o mineiro aqui de trás. Aqui eu acho que eu vou dar até um foguete. Pode pegar até em mais de uma carta, né? Bora ver? Se pega aqui no fantasma. Meu Deus, mano, que foguete perfeito, cara. Boa, rapaziada. Eu imaginei mesmo que ele fosse jogar mais uma cartinha ali. Então, meu Deus, olha o dano absurdo que a gente já deu com esse deck, cara. Não era pra gente ter dado um dano absurdo assim não, cara. Mas é porque ele fez as piores jogadas possíveis. E beleza, aqui ele vai decidir vir com o P.E.K.K.A. Agora vai ser a defesa do game. Porque eu acho que ele conseguiu até com uma vantagem legal de elixir. Ó, ele gastou 7 ali no ataque. Ele gastou 7 ali para defender tudo. Eu acabei gastando 9, né? O foguete e o mineiro. Então ele deve estar com os 2 de vantagem de elixir acima da gente, né?
Aqui eu vou ter que deixar talvez, calma aí. Bora vir com a encomenda, rapaziada. E beleza, conseguimos fazer a defesa então, tomamos aqui um pouco de dano, mas pelo menos a gente deu mais dano que ele, o que é muito bom pra gente. Aqui, beleza, ele vai vir aqui com um arqueiro mágico, sem problemas. Aqui eu vou vir com o mineirinho. Será que eu acerto? Beleza, acertei o posicionamento aqui. Cara, aqui eu acho que eu já vou dar um cavaleiro nesse arqueiro mágico, cara. Bora então vir com o cavaleiro aqui. Dependendo se ele jogar mais alguma coisa, talvez, tá, ele jogou mago elétrico, beleza. Mago elétrico a gente consegue defender ali com uns esqueletos e um tronco. Bora ver? Aqui, beleza, ele decidiu vir com o Ariete, então vou jogar só uma encomenda mesmo, tá? Bora vir com a encomenda, porque ainda já ajuda ali contra os bárbaros também. Então, beleza, aqui a gente tem que gastar o menos de elixir possível para defender, e essa foi a forma aqui que eu encontrei, beleza? Gastando 7 de elixir. Aqui ele veio com a P.E.K.K.A, cara, e eu vou fazer uma jogada meio ousada, que eu vou dar um foguete nessa P.E.K.K.A, tá? Porque a gente vai tirar, acho que 1/3 da vida dela. Beleza, foi 1/3 ali mais ou menos mesmo. Bora vir com os esqueletos, beleza? Aqui a gente pode dar um mineiro para levar esse arqueiro mágico. Aqui a gente pode vir com a Tesla. Bora vir aqui, ó, pera aí. Bora vir aqui com os Leros evoluído. E perfeito, ó, a gente vai fazer a defesa aqui então. Aqui eu acho que eu vou ter que dar um mineiro para essa bandida não me ferrar, cara. Aqui, cara, eu vou estar deixando o fantasma dar um hit, tá? Nem o hit deu, na verdade, né, cara? Perfeito, então. Ele vai vir com outra P.E.K.K.A. Como eu falei, cara, a gente sempre tem que saber qual estratégia o nosso deck utiliza. E às vezes não convém pra gente usar um deck tão... Ó, bora vir com um foguetão aqui, ó. Perfeito. Que a gente pode vir com uma encomenda, pegando nisso tudo também, ó. Bora vir com tronco também, que a gente já defende isso tudo. Boa. Então, às vezes, o deck requer muito conhecimento, né? De posicionamento, de estratégia, né? Porque eu ficar, por exemplo, dando só foguete mineiro ali, em alguns momentos não vai ser tão bom. Aqui eu acho que já posso dar o mineirinho ali. Bora vir com a Tesla. Que a gente dá um espírito elétrico. Vai ser muito importante para a gente defender a nossa Tesla, tá? Que é a nossa carta aí que dá mais dano do nosso deck. Principalmente para defesa. Bora vir com os esqueletinhos aqui, ó. Beleza. Aqui tão perfeito. A defesa tá feita, rapaziada. Sem problemas. O nosso cavaleiro vai pro outro lado, infelizmente. Cara, aqui eu acho que dá pra vir com o mineiro. Será que o mineiro puxa a P.E.K.K.A? Não puxou a P.E.K.K.A, tá? Então eu vou ter que focar aqui na defesa novamente. Porque se tivesse... Calma aí, ó. Bora vir com o foguete aqui. Talvez ele jogue mais coisa, tá? Bora vir com o cavaleiro aqui, então. Bora vir com os esqueletinhos evoluídos. Ó, perfeito. Então aqui basicamente estou escolhendo as melhores cartas, tá, rapaziada? Para defender aqui determinado tipo de carta dele. Por exemplo, Mago Elétrico a gente pode defender com uma encomenda, que é GG demais pra gente. Aqui eu vou dar um foguete já, porque a defesa aqui vai ser feita com sucesso. Beleza. Aqui a gente vem com os esqueletinhos, bora vir com o mineiro. E aqui a gente só dar mais um foguetão, ó, e GG, rapaziada. Partida controlada aqui com sucesso. Então o intuito principal do nosso deck é o que? É ser um deck controle, né? Daí vem o nome, para quem não sabe, esse deck é o deck de Miner Control. Então a gente controla bem a partida, né? Seja deck bait, seja deck aí de beatdown, a gente sempre tem que fazer boas defesas. E aí a gente tem um mineiro, que é uma carta ali que dá basicamente dano garantido contra os nossos oponentes. Então a gente tem que entender a estratégia que o nosso deck tem. Então bora escolher mais um deckzinho aqui, rapaziada. Bora ver, ó. Qual o deck a gente tá? O deck de recruta é um deck bem fácil de usar, então eu acho que é um deck aí que você vai dominar com bastante facilidade. Pode ser esse deckzinho de porcos aqui então, beleza? Então esse é o deck, rapaziada, um deck aqui de ciclo também. Temos a Rainha Arqueira, que vai ser a nossa carta muito boa aí contra, por exemplo, cartas aéreas. Temos o canhão para condições de vitórias, né? Temos o terremoto para construções, para ajudar aqui os porcos reais. Temos a encomenda, que é uma carta aí defensiva. Temos um tronco aqui que vai ser principalmente para cartas baits. Então a gente já entendeu aqui o papel de cada carta. E entendendo o papel, quando a gente for usar para defesa, a gente sempre tem que tentar entender se o nosso oponente vai tentar baitar a gente, né? Às vezes não é interessante gastar o tronco, mesmo sendo a melhor opção. São algumas coisas aí mais complexas que tem dentro do Clash Royale, que você treinando com determinado tipo de deck, você vai começar a entender, né? Aqui ele veio com um barril de esqueleto, então a gente vem com o canhão. Até pra gente não tomar muito dano, né, rapaziada? A gente pode estar fazendo isso.
Aqui eu vou estar vindo com os porcos reais. Ele veio com o morteiro. Acho que uma rainha arqueira vai ser o suficiente aqui, rapaziada. Bora ver. Aqui um espírito de gelo também, bora ver. Não pula. Tá, aqui eu vou acabar tomando dano. Não foi muito legal essa troca aqui pra gente. Beleza. Ele acabou gastando os esqueletinhos ali ao menos. Ok, esse deck aqui do cara é bem counter do nosso, eu diria. Porque o morteiro consegue pegar bastante valor, né? Porque eu só tenho a rainha arqueiro e o canhão. E ele consegue estar defendendo de boas ali com o barril de esqueleto, com o cavaleiro. Então a gente tem que começar a entender como é que a gente faz para passar do deck desse cara. Por exemplo, pode ser interessante aqui, talvez, dividir os porcos e bora ver como é que ele vai estar defendendo isso. Bora ver como é que ele vai fazer para defender. Aqui eu acho que ele vai jogar uma torreta. Não jogou torreta para estar auxiliando ali. A gente vai conseguir dar bastante dano no outro lado. Perfeito. Bora vir com os esqueletinhos aqui de trás. Aqui bora vir com uma rainha arqueira. Bora vir com o canhãozinho também. A gente já usa habilidade, ó. Vai ser muito importante pra gente tá levando isso tudo. Perfeito, ó. A gente acabou tomando um pouco de dano ali, mas sem problema. A rainha arqueira vai continuar viva. Bora jogar um espírito de gelo pra tentar obrigar ele a gastar mais alguma coisa. Beleza, gastou barril de bárbaro. Até que foi interessante isso aqui pra mim. Aqui a gente pode dividir os porcos reais de novo, para não dar valor na bola de fogo dele. Infelizmente aí vai ser a melhor opção que a gente vai ter, né? Ele gastou os servos ali de um lado, basicamente, e do outro aqui a gente vai conseguir passar, eu acho, né? Não conseguimos passar, mas beleza, a gente vem com os esqueletinhos aqui. Aqui bora ver se o morteiro dá mais um hit. Nossa, mano, bem na hora que eu deixei a minha rainha invisível, o morteiro fez isso, foi sacanagem. Mas beleza, cara, esse aqui acaba sendo um deck counter, né, porque a minha rainha é a melhor coisa que eu tenho pra defender isso, e meio que quando eu uso a rainha pra ficar invisível ali e levar o morteiro acaba focando. Então a gente tem que tentar fazer defesas melhores, né, se for possível, é claro. Às vezes não dá pra realmente fazer defesas melhores, mas aqui bora tentar fazer com os porcos. Tá, mano, esse bicho focou de novo. Beleza. A gente fez aqui a defesa, então vamos conseguir dar mais um pouco de dano, né, rapaziada? Perfeito. A rainha arqueira, por outro lado, ele não tem muitas respostas. Então a gente pode tentar fazer a boa aqui com ela, cara. Bora vir com o canhãozinho ali, então. Aqui a gente pode jogar um terremoto, vai virar esqueleto ali tudo. Pelo menos o terremoto aqui vai ajudar também com o morteiro e os esqueletos. Perfeito, cara. Aqui a gente tem que começar a tentar entender qual carta a gente também consegue ganhar bastante valor contra o nosso oponente. A rainha arqueira é uma delas, porque ele não pode dar bola de fogo na minha rainha. Se ele der, a gente pode vir com os porcos livres aqui. Ó, bora vir aqui, ó, com a rainha, com a habilidade dela. A gente pode vir com os porcos do outro lado, sem problemas. Bora vir com uma encomenda também. Só que eu vou ter que jogar um tronco, inclusive, né, velho? Beleza. A gente vai conseguir dar bastante dano do outro lado. Perfeito, cara. A gente pode vir com a rainha de novo. Bora vir com a rainha aqui de novo. Meu Deus, mano, o cara gastou muito elixir nessa brincadeira aqui. Beleza. Bora vir com a encomenda real. Aqui a gente pode vir com o terremoto. Beleza. Para dar um pouco mais de dano aqui. Bora vir com o canhão. Pera aí, calma lá. Bora vir com os esqueletos aqui, rapaziada, para fazer a boa pra gente. Aqui, eu imaginei que fosse vir aqui mesmo. Aqui a gente pode dar um canhão aqui, dependendo se ele vir com mais alguma coisa. Tá, beleza. Aqui a gente pode vir com a rainha arqueira. Ele deu essa torreta aqui bem estranha. Bora vir com a habilidade aqui da... Pera aí. Bora vir com o terremoto, caso ele venha aqui. E beleza, rapaziada. Aqui eu subi virar o jogo, porque eu vi, por exemplo, que não tinha nenhuma resposta boa para a rainha arqueira. Uma resposta boa seria o quê? Seria o relâmpago, né? Que provavelmente o relâmpago ali iria pegar valor em cima da rainha e da torre ao mesmo tempo. Então, aqui a gente teve que analisar o jogo e ir aprendendo. Então, além da gente saber cada função do nosso deck, saber contar elixir para pegar valor, a gente tem que começar a decorar as matches. Por exemplo, o cara tava usando esse deckzinho de morteiro, que é um deck que tava no começo sendo chato contra o nosso, só que a gente soube virar usando uma estratégia muito legal, que foi o quê? Usando a rainha, porque ele não tinha nada, cara, para poder cauterar a rainha. Então, o que que eu fiz? Foi colocar mais ela em campo, porque às vezes o cara era obrigado a gastar bola de fogo ali, e foi ali que eu forcei ele ao erro, porque é tentador demais, né? O cara dá bola de fogo ali na minha rainha, depois ele vem com o barril de bárbaro e já defender ela, para não pegar muito valor. Mas, no caso ali, isso custou caro porque os porcos acabou dando bastante dano nele.
Então, o básico é, saiba a função de cada carta no seu deck, né? E o seu deck tem que ser um deck consistente. Não adianta o cara vir aqui, ó, e copiar um deck aleatório, ó. Tipo, qual a sinergia desse deck, mano? Como é que o esqueleto gigante vai fazer sinergia com o gigante elétrico? Como é que o mineiro vai se encaixar nesse deck? Como é que a pirotécnica vai se encaixar nesse deck também, cara? Ela só vai ativar a torre de graça. Então, qual é o sentido desse deck? Então, obviamente eu recomendo vocês pegarem decks aí do pessoal que tá no top global, tipo esse que eu nem acabei usando, rapaziada, mas no punch aí ele vai acabar sendo melhor, porque pelo jeito só no desafio clássico aqui, que não dá pra usar um herói e um campeão. Então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham curtido as dicas. O principal mesmo é, saiba ganhar valor de Elixir, controle bem seu Elixir, saiba jogar no erro do adversário, né, pegar valor às vezes com uma carta. Então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham entendido os conceitos fundamentais para dominar qualquer deck do Clash Royale, beleza? Então esse foi o vídeo, se você for novo já se inscreva, deixa o like e fui!